Oi pessoal, bom dia! Na videoaula de hoje nós vamos corrigir os exercícios do último capítulo de História, que nós finalizamos na semana passada sobre os povos do Brasil, tá? As primeiras páginas a gente já havia feito juntos, agora a gente tem que começar a correção a partir da página 49 da apostila. Tinha um texto ali em cima para vocês lerem e na parte de baixo eles perguntam assim: que tipos de atividades tradicionais atribuídas aos homens eram praticadas pelas mulheres indígenas? Bom, elas eram guerreiras, participavam de confrontos e na região amazônica já tinha tribos que mulheres que eram as chefes da tribo. B. Que fator possibilita a renovação de conhecimentos históricos e a descoberta de outras versões para uma mesma história? Então você viu que depois desses estudos e de conhecer essa nova tribo, aqueles conhecimentos prévios que a gente já tinha de que mulher só cuidava de atividades mais simples ou de nada muito pesado, cai por terra, porque aqui a gente descobriu que havia sim tribos em que a mulher era muito mais atuante. No caso do estudo sobre os grupos indígenas brasileiros, que áreas do conhecimento têm um papel importante para o avanço do conhecimento? A arqueologia e a antropologia, tá? 50, lá em cima. Observe novamente a imagem de abertura do capítulo, a qual mostra os indígenas trabalhando para os colonizadores portugueses, e responda a essa questão. Qual foi o impacto da colonização na organização do trabalho indígena? Bom, os indígenas trabalhavam somente quando achavam necessário, né? E com a chegada do colonizador, a rotina deles de trabalho mudou muito porque o homem branco visava o acúmulo de riquezas. Então, o trabalho não era esporadicamente, apenas no dia que ele achasse necessário, e sim era um trabalho rotineiro. Foi isso que mudou. Agora nós vamos para o exercício da página 54, tá? De acordo com seus estudos sobre os povos indígenas do Brasil, elabore um texto em que constem as seguintes palavras e expressões. Não precisava ter feito um texto, a gente já tinha feito esse combinado previamente. Toda vez que pedissem um texto, você poderia responder em forma de pergunta mesmo, um único parágrafo, daria para você encaixar aqui esses termos que ele te deu. Se você não conseguiu encaixar todos, usou apenas 2 ou 3, não tem problema, tá? Bom, os termos que ele te deu aqui são índios, troncos linguísticos, tupiniquim e agricultura. Tá tudo interligado. Quem conseguiu usar os 4, parabéns, tá bem fácil de fazer. Quem não conseguiu, não tem problema, tá? É importante que no seu texto ou na sua resposta, né, no seu parágrafo, vai debaixo da palavra em destaque que você utilizou, grifa ela ou se não risca, para a gente poder identificar certinho quais foram os termos que você utilizou, tá bom? Número 2. Com base nas informações estudadas, relacione as duas colunas. Então, cerâmicas A, instrumentos musicais B, máscaras C e pinturas corporais D. Então, do outro lado, ele te deu algumas informações que era apenas para você relacionar. Em sua produção, eram usados cascos de tartaruga, ossos e madeira. Letra B, instrumentos musicais. Tinham uma função mágica em caçadas e rituais. C, máscaras. As tintas usadas eram feitas com urucum e jerimum. Letra D, pinturas corporais. Sua produção é um indicativo de desenvolvimento desenvolvimento agrícola do grupo. Letra A, cerâmicas, porque eles usavam os vasos para armazenar sementes, tá? E também alimentos. Número 3, perguntinha bem grandinha aí, vamos lá. Muitos dos registros sobre o modo de vida dos indígenas foram feitos por europeus que chegaram às terras brasileiras no século XV e passaram a colonizá-las no início do século XVI. Segundo esses europeus, os indígenas encontravam-se atrasados em seu desenvolvimento e viviam como bárbaros, principalmente por causa da realização de rituais antropofágicos. Explique o significado desses rituais no contexto da cultura indígena. Eu expliquei para vocês durante a videoaula o que é esse ritual antropofágico.
Sempre que as tribos entravam em guerra ou em confronto umas com as outras, era muito comum uma tribo vencedora se alimentar da carne dos guerreiros mortos da tribo adversária. Isso fazia parte de um ritual, porque os indígenas vencedores que se alimentavam daquela carne acreditavam estarem incorporando a bravura, a esperteza, os conhecimentos daquele guerreiro morto. Então não é simplesmente para matar a fome, comer a carne humana. Fazia parte de toda uma crença e uma cultura daquela tribo, tá? Número 4, ela te deu um textinho prévio aí para você ler e pediu para você marcar V ou F, não pediu para corrigir as falsas, tá? Primeira frase, os indígenas alimentavam-se de carne humana. Falso, não é simplesmente se alimentar de carne humana, é por conta do ritual, tá? Segundo, os indígenas capturavam para os rituais antropofágicos, procuravam fugir de diversas maneiras e para isso pediam ajuda aos jesuítas? Não, gente, totalmente falso. A antropofagia era praticada apenas por vingança entre os indígenas. Verdadeiro. O guerreiro capturado considerava que perderia a honra se fugisse do ritual antropofágico. Verdadeiro também. Tá? Então, na videoaula de hoje é só isso. Ficamos aqui com a correção da apostila e na próxima videoaula a gente volta para corrigir os exercícios do CA. Beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.